plenário aprova o projeto que regula o abastecimento urbano de água por fontes alternativas. Novo marco legal para o Sistema Nacional de Emprego é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. E Senado analisa a proposta que cria o Código Nacional de Defesa do Contribuinte. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores aprovaram hoje em plenário um projeto sobre o reuso de água e outro para cancelar uma portaria ministerial sobre o seguro-defeso. Mais informações na reportagem de Soraya Mendanha. Os senadores aprovaram um projeto para quebrar a exclusividade no abastecimento de água por parte da concessionária pública com fontes alternativas, como água de reuso e água de chuva. E hoje é uma preocupação não só nesse momento aqui do Brasil, no mundo inteiro. E há quem diga que daqui a uns tempos vai ser a briga não pelo petróleo ou outras riquezas, mas sim pela água. Aliás, algumas regiões do planeta, a água já é motivo de conflito. Ainda foram organizadas as competências do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, na proteção à concorrência do sistema financeiro. A proposição tem o objetivo de resolver as divergências dos dois órgãos, principalmente nos casos de fusões e aquisições de bancos e instituições similares. Por fim, a insegurança jurídica e a disputa institucional entre Bacen e CAD, impondo dupla verificação para os atos de concentração e de exame de conduta concorrencial. Nós vamos poder contar agora com um compartilhamento de informações, com a possibilidade de um exame independente desses dois órgãos e definir claramente em que condições, e aí estão definidas, é que autonomamente o Banco Central poderia, por razões prudenciais, fazer uma única análise. Além disso, portaria ministerial sobre o seguro-defeso no Nordeste, uma espécie de seguro-desemprego do pescador artesanal, foi cancelada. A pesca durante o período de defeso, entre os meses de janeiro e abril, será proibida apenas para espécies nativas, enquanto permanece permitida para as espécies exóticas ou originais de outras regiões, mesmo durante o período reprodutivo. Não seria devido o benefício do seguro-defeso quando houvesse essa disponibilidade. Se o Estado Nacional entende que tem algum que não é pescador artesanal, faça o batimento, a DataPrev tem toda a estrutura desenvolvida, tem um sistema de tecnologia da informação perfeito para que você tenha em 48 horas o expurgo de quem é fraudador e a certificação da ampla maioria, que são pescadores que Vossa Excelência conhece. O pescador que vai estar pescando, aquele pequeno lá na sua canoinha, que vai pegar um peixe e devolver se ele não é nativo. Primeiro que ele nem sabe, está lá, ele acha que tudo é nativo. A maioria dos nossos pescadores não estudaram as espécies de peixe, não. Então, ele vai pescar e vai pescar os outros também, porque ele tem que levar comida para casa, já que ele não vai receber seguro-defesa, ele tem que levar para casa e para vender, para ter renda. Os senadores também aprovaram os nomes do diplomata Francisco de Carvalho Chagas para o cargo de embaixador do Brasil na República da Albânia, na Europa, e da diplomata Vivian San Martin para a embaixadora brasileira nas repúblicas dos Camarões e do Chad, na África. Mudanças no marco legal do Sistema Nacional do Emprego e mais proteção para crianças, filhas de pessoas presas. Temas de projetos aprovados hoje na Comissão de Constituição e Justiça.
Um dos projetos altera o marco legal da primeira infância para garantir maior proteção a crianças que têm pais ou mães presos. O texto, que segue para análise da Comissão de Direitos Humanos, estabelece preferência no atendimento assistencial a filhos pequenos de presidiários e prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar no caso de mulheres presas que estejam amamentando. Garante, de fato, o cumprimento da pena em liberdade a essas mulheres, não é? Porque o entendimento é que a pessoa que cometeu o crime é que tem que receber a pena e não apenas ser extensiva às crianças. O Estado tem que dar condições para que essa mãe ou esse pai cuide do seu filho em condições dignas. Ele tem que ter um espaço próprio para a criança, né? E se não tiver, o juiz deve proceder à prisão domiciliar. Outra proposta aprovada pelos senadores cria novos mecanismos de gestão e financiamento do Cine, Sistema Nacional de Emprego. Além de ajudar a inserir trabalhadores no mercado, ele também emite carteiras de trabalho e participa da gestão do seguro-desemprego. A proposta aprovada prevê que a transferência de recursos do sistema para estados e municípios possa ser automática e também possibilita operações de crédito internacionais para reforçar o caixa. É hora de se buscar a modernização desse sistema. Faltam normas, padrões de atuação e um modelo de gestão que assegure efetividade a essas políticas de emprego. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal recebeu na manhã desta quinta-feira a Miss Mundo 2017, a indiana Manushi Shilar. A Miss é reconhecida pelos projetos de inclusão social que apoia na Índia e em outros países. A ganhadora do concurso Miss Mundo 2017, Manushi Shilar, participou de audiência pública no Senado Federal. Para o vice-presidente da comissão, senador Paulo Paim, o encontro buscou a troca de experiências de projetos de inclusão social entre os países. A Miss Mundo, ela tem um trabalho magnífico nessa área das pessoas com deficiência. Ela esteve na Câmara dos Deputados e agora no Senado, expondo a importância de nós combatermos todo tipo de preconceito e, no caso, a pessoa com deficiência, dar oportunidades a eles, tudo que eles querem é só oportunidades para mostrar a sua capacidade. Na audiência, a Miss Mundo mencionou que tem apoiado o Brasil na luta contra a hanseníase e ajudado a APAI a promover a inclusão de adolescentes e adultos com síndrome de Down no mercado de trabalho. Eu acho que a APAI é um grande exemplo de trabalho para ser levado para outras partes do mundo. E estou muito feliz e honrada não somente de ter visto o incrível trabalho que a APAI faz, mas também de fazer parte disso agora. A representante da APAI ressalta como a parceria com o concurso Miss Mundo tem ajudado a dar visibilidade à causa das pessoas com deficiência. E o objetivo é um só, a defesa da pessoa com deficiência da nossa cidade. Eles vieram apoiar especificamente esse projeto nosso da APAI DF. Nós estamos precisando angariar fundos para construir o nosso terceiro andar, porque a demanda está muito grande para o atendimento da pessoa com deficiência intelectual. Nós preparamos ele para o mercado de trabalho aqui em Brasília. A primeira menstruação é sempre um marco para meninas em todo o mundo. Em países pobres, essa fase da vida da mulher pode ter impactos mais severos. Na Índia, o país de Manushi Shilar, 22% das jovens abandonam as escolas após menstruar. Pensando nisso, o projeto desenvolvido pela Miss, que também é estudante de medicina, buscou ajudar as meninas indianas a conviverem com a menstruação sem abandonarem as salas de aula. Filha de pai cientista e mãe médica, Manushi Shilar teve acesso à educação. Ela percebeu que o projeto desenvolvido junto às adolescentes indianas é mais do que um projeto de inclusão. Ele pode transformar a vida das mulheres em seu país e no mundo todo. Aos jovens de todo o mundo, o que eu gostaria de dizer é que se vocês tiverem uma oportunidade, não deixem ela escapar. Façam a diferença com os talentos que vocês têm. Sintam o privilégio que é ter esse talento e usem ele para algo maior.
Faltam menos de 2 semanas para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. E a malha fina pode ser implacável caso o contribuinte cometa algum deslize no preenchimento do documento. No Senado, um projeto de lei pretende facilitar a vida do cidadão diante da quantidade de normas e exigências do sistema tributário nacional. Juntar recibos, fazer contas, preencher formulários. Todo ano, milhões de brasileiros gastam horas preparando a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Qualquer falha no preenchimento pode levar o contribuinte a cair na malha fina. No ano passado, 747 mil declarações foram retidas, na maioria das vezes porque a Receita Federal achou inconsistências ao cruzar os dados fornecidos. Nesses casos, cabe ao cidadão comprovar a correção das informações, o que não é tarefa simples. Para reduzir a burocracia e tornar o sistema tributário mais transparente e eficaz, o Senado Federal analisa uma proposta que cria o Código Nacional de Defesa do Contribuinte. O Brasil precisa estabelecer um marco novo nessa relação contribuinte e fisco. Essa relação ainda é marcada por uma grande assimetria, ou seja, o fisco tem muitas prerrogativas em face do contribuinte e o contribuinte tem muito poucas. Portanto, o Código pretende ser um marco que estabeleça claramente o maior equilíbrio nessas relações. Quando a declaração é retida, muita gente tem dificuldade em entrar em contato com técnicos da Receita para se explicar, fazer correções, negociar pendências e até para entregar documentos. Além disso, o contribuinte não consegue acompanhar o processo do seu caso e quando tem um valor alto de restituição a receber, nem sempre é contemplado no mesmo ano. O cidadão é massacrado por uma carga tributária muito elevada e não recebe em troca serviço. Mas mais do que isso, ele não é tratado, eu diria, com respeito pelas instituições que cuidam do pagamento do imposto. Então, a Receita Federal não informa o contribuinte quando ele tem lá uma pequena dívida de R$2 ou R$3. Não informa. Então, ele fica passando o tempo, quando ele vai fazer alguma operação, ele aparece lá com a ficha suja, vamos falar assim, junto à Receita Federal. E aí ele vai ter que procurar onde é que está, por que é isso. Eu acho que isso é um desrespeito. O fisco terá que cumprir um papel orientador, que há instâncias para que o contribuinte possa esclarecer certos procedimentos. Agora, é bom que se ressalve claramente que esse código não se destina a proteger aqueles que descumprem as suas obrigações. O relator espera que o projeto seja aprovado no Senado ainda neste semestre. O texto passou pela CCJ e pela Comissão de Assuntos Econômicos e foi modificado pelo senador Armando Monteiro. Agora, a matéria está no plenário, onde recebeu 25 emendas, que vão ser analisadas pelas duas comissões. A economia brasileira muda conforme os ventos. Em 2010, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 7,5%, o maior crescimento dos últimos 27 anos. Depois veio caindo até despencar em 3,8% no ano de 2015 e mais 3,6% em 2016. O desenvolvimento do país é o tema do programa Agenda Econômica de hoje. Veja na coluna da jornalista Antônia Márcia Vale. Depois de tanta queda, ano passado o PIB voltou a crescer, 1 ponto percentual apenas. Mesmo assim, o governo comemorou. Integrantes da equipe econômica chegaram a falar em retomada do desenvolvimento. No primeiro trimestre deste ano, no entanto, os números de produção e investimento no setor produtivo mostraram queda. Dizer como vai ser o desenvolvimento econômico do Brasil nos próximos anos é uma tarefa, no mínimo, complexa. No Agenda Econômica de hoje, eu converso com Ernesto Lozardo, o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, do Ministério da Fazenda. Desde a década de 1960, o IPEA tem a tarefa de calcular indicadores e elaborar estudos que indiquem o caminho do desenvolvimento econômico do Brasil. Lozardo está otimista com relação a 2018, mas preocupado quando se fala de 2019. Eu aguardo você no Agenda Econômica. O programa Agenda Econômica começa logo depois do argumento.
No mundo inteiro, a agricultura é responsável por mais de 70% do consumo da água doce. Segundo as previsões das Nações Unidas, isso não vai mudar. No terceiro episódio da nossa série, você vai ver como o avanço na tecnologia de produção dos alimentos pode e deve ajudar na preservação desse precioso recurso natural. Produzir mais e melhor com menor consumo de água. Foi assim, com ciência e tecnologia, que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária ajudou a fazer do país um dos líderes mundiais na produção de alimentos. E é aqui na Embrapa Cerrados que nós vamos conhecer experiências na conservação de recursos hídricos. Criada no início dos anos 70, em poucas décadas a Embrapa colocou o Brasil na liderança da agroindústria e na exportação de alimentos. Aqui, cientistas e técnicos inovaram na genética e na agronomia. Dessa forma, obtiveram novas variedades de grãos e linhagens de animais de alto teor de proteína, adaptados às condições específicas de cada região. Tudo isso via pesquisas que permitiram otimizar o uso do solo e da água disponível. Na unidade da Embrapa, próxima a Brasília, fomos recebidos pelo engenheiro agrícola Lineu Rodrigues. Vamos lá? Vamos, bem-vindo. Ele nos acompanha até uma área de experimentação. O interessante é você observar que nós estamos podendo produzir mais com a mesma quantidade de água. Isso chama-se produtividade de uso da água. Ou seja, você produz, e se você maximiza a eficiência desse recurso, produzindo a mesma quantidade ou mais do produto com a menor quantidade de água. Ou seja, de 2 toneladas para 16 toneladas. Isso era a média, isso é a média nacional e o que você pode produzir. O que eu estou chamando a atenção é o desafio de pegar o que nós estamos fazendo aqui e levar para a maioria e colocar de forma que a maioria dos produtores possam ter acesso. Lineu não concorda com aqueles que colocam a agricultura como um dos vilões do consumo hídrico. Ele explica que a mata nativa, por si só, absorve muita água. E mais, ele defende as várias formas de irrigação, mesmo em regiões de muita chuva. A aspersão, a microaspersão, a irrigação em canais e mesmo o pivô central são necessários se utilizados corretamente, sem desperdício. Fundamental para o trabalho na Embrapa Cerrados foi a recuperação das nascentes no entorno. No nosso caso aqui, nós estamos coletando água de uma fonte, que é um pequeno riacho, armazenando essa água aqui e distribuindo para o nosso centro de pesquisa para rodar os experimentos de pesquisa, ou seja, para irrigar os experimentos de pesquisa. E essa água, então, ela dá uma garantia, ela dá uma segurança hídrica. Nós temos essa correlação forte de segurança hídrica e segurança alimentar. Para os ambientalistas, no entanto, o avanço do agronegócio merece ressalvas. Em muitas áreas, os resíduos de defensivos agrícolas e fertilizantes contaminam o solo e a água. Comparada com as de outros países, a legislação brasileira é considerada excessivamente tolerante e a fiscalização deixa a desejar. Quem faz esse controle de contaminação da água seriam as companhias de saneamento. Só que a gente sabe que muitas delas não têm laboratórios e os custos são muito altos para investigar se há agrotóxicos na água. Uma pesquisa da Embrapa sobre contaminação ambiental por agrotóxicos no período de 20 anos chama a atenção para a necessidade de um controle mais rígido no uso de agroquímicos. Nesta fazenda produtora de orgânicos no Planalto Central, encontramos exemplos de tecnologia de preservação dos recursos hídricos. A cobertura previne a evaporação sob o calor do sol. As estufas mantêm o ambiente ideal para tomates, morangos e alfaces. Irrigação na medida certa. Nada de pesticidas ou adubos químicos. Cuidar bem da água não é apenas reduzir o consumo, produzir mais com menos. É também devolvê-la ao meio ambiente sem qualquer tipo de contaminação. E esse é um dos princípios da agricultura orgânica. E nós
nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento, que recebe hoje o senador José Medeiros. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.